Oi, gente, boa noite, a paz, tudo bem? Que Deus abençoe vocês, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, né? Abençoe, né, o seu lar, né? Que essa palavra aqui hoje vai vir para o meu coração, seja uma palavra abençoada para vocês, né? Que Deus guarda, proteja e dê livramento a cada um de vocês e fortaleça, amém? E todos que recebem essa palavra sejam abençoados pelo Senhor, glória a Deus. Bom, irmãos, a palavra que eu trouxe do Senhor hoje, eu não vou esticar muito porque o meu celular está com um probleminha, né? E aí não dá pra ficar falando, repetindo, fazendo vários vídeos, né? Então, mas assim, pra quem você me conhece, meu nome é Carmen, né? O meu canal Meninos Ó de Deus, tá? Se inscreva, dá um like, comente, compartilhe, tá? E é importante você compartilhar a palavra de Deus, porque a gente sabe que sempre tem uma pessoa que está precisando de uma palavra. Às vezes a gente não compartilha, né? Porque não sei o que acontece, né? As pessoas têm o coração muito fechado, né? E aí você sabe que você tem que ajudar. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, né? E a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para mudar qualquer situação da nossa vida. Nós temos que crer na palavra de Deus, amém? Então é muito importante. Então se você não se inscreveu, se inscreva. No canal de Deus, dê o like, compartilhe e comente. É muito importante o canal, até porque o YouTube vai entender que o vídeo é recomendável e é bom. Amém? Que Deus abençoe, abençoe sua casa, sua família, seu fim de semana e todos aqueles que compartilhar e dê o like, né? Se guardar, se proteger, porque agora nós vamos falar de obediência, então Deus abençoe aqueles que obedecerem. Amém? Glória a Deus, amém? Aleluia. Então, Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. O Senhor falou isso para mim, eu peguei essa palavra, todo lugar que pisar a planta do teu pé será vosso. Oh, glória, aleluia. Então o Senhor está falando assim, que todo lugar que eu estiver, eu seria abençoada. Mas isso vai agir uma situação, uma mudança em mim. Ele exige uma ação, um comportamento meu diante de uma situação. Então é importante, antes de eu conseguir tudo aquilo que eu quero, ser uma pessoa abençoada onde eu for, né? Guardado e protegido pelo Senhor, eu tenho que primeiro, a minha fé ela tem que estar ativa, né? Eu tenho que manifestar a minha fé através de uma ação, agindo, buscando Deus, amém? E esse movimento de buscar e agir, isso é uma obediência a Deus, né? Então tudo existe um direcionamento, uma ordem para que a gente consiga alcançar bênçãos de Deus e promessa. Se nós quebra essas regras, esses princípios, a gente ainda se nós desobedecer, a gente atrai maldições e consequências seríssimas na nossa vida, né? Escolhas erradas, atitudes erradas que não agrada a Deus, amém? Tem que tomar cuidado com isso. E cada passo que nós damos nesse movimento é um movimento espiritual, tá? Eu tô falando do físico não, tá? Então, para você alcançar as bênçãos e também superar os obstáculos, não adianta. A gente sabe que o Jesus é o caminho e nós estamos aqui andando no caminho, só que nós desviamos do caminho, Aqui Jesus é o caminho, tá? Esse caminho reto aqui, ó. Só que nós desviamos porque aqui tem pedra, aqui tem ilusão, e nós vamos sair do caminho do Senhor. Olha que nós saímos do caminho do Senhor, ó. Tá vendo? Então existe processo para nós ter que ficar no caminho, nós saímos do caminho, né? A gente pode perceber, até meu amigo falou assim que o Pedro, por que Pedro afundou? Porque ele saiu do caminho. Ele começou a olhar para a sua volta, para os problemas, então ele afundou. Nós temos que olhar para frente, para Jesus, amém? Glória a Deus, então é importante. E é importante também que o Senhor ele fala que vai levar nós uma terra, dar uma terra para nós, quer dizer, todo lugar que pisa a sua pé será vosso, é uma terra prometida, é uma terra que dá promessa de Deus, é aquilo que Deus colocou no nosso coração. O desejo, ou até algo que nós nem pedimos para Deus, o Senhor já preparou para nós, porque Deus tem um plano maior que o nosso, os caminhos do Senhor também. Nós não sabemos o que Deus quer para nós, para nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida aqui não é em vão. Nós temos um propósito para viver, mas o propósito de Deus, não o nosso propósito, amém? Que o homem só pensa isso, né? A vida do homem, em geral, é ter família, ter bens materiais, viver, curtir, farrear. Ele esquece só de um detalhe. Tudo que ele tem é graças a Deus, porque quem dá nos concede Deus. A vida não é dele, é de Deus. A hora que Deus chama, leva, né? Então você tem que ver uma vida voltada para as coisas do Senhor, né? Porque Deus tem algo para nós. Aqui nós estamos aqui para servir a Deus, não para servir a nós mesmos, amém? Então você tem que tomar cuidado com isso. A vida não é minha, é de Deus. Então nós somos de Deus.
estamos aqui para servir a Deus, amém? E é importante também que Deus fala que nós seremos pessoas abençoadas por Ele. Ao nós precisarmos, quando nós obedecer a voz, eu falo de bênçãos. Bênçãos te alcançarão, né? Bênçãos virão sobre nós. Nem precisamos nem correr atrás da bênção e falar que alcançarão, por quê? Também, porque você, além de você estar na obediência a Deus, você está confiando em Deus, você está vivendo de acordo com a vontade de Deus, vivendo desse princípio. Quando nós quebramos o princípio, a gente traz problema para nossa vida, né? Você pode ver que vem, não que Deus não tenha aprovação, porque aprovação vem para todo mundo, mas existe consequência, muitas vezes nossos erros, amigos, pecado, né? Então nós sentimos muito isso. Mas é muito importante esse ato da fé, do agir, né, de prosseguir, de não desistir também diante dos obstáculos. Isso também é uma obediência, porque medo nós vamos ter, problemas vamos ter, né? Nós vamos adoecer no processo, tem gente que adoece mesmo, faz parte, porque tudo o inimigo vai jogar sujo conosco, vai em todos os lugares para tentar nos derrubar de tudo que é de jeito. Aí você tem que manter firme, vai com dor, vai com você, mas tem hora que a gente recua muitas vezes. Isso não vai falar, mas acontece, irmãos. Ele se escondeu na caverna, tá? Não vamos julgar ninguém, porque a gente tem, todo mundo passa pelo processo. Tem os que são mais, tem os que são menos, então faz parte do processo, né? Cada um tem uma fé que Deus testa, cada um conforme o grau da fé que ele quer, que ele tem. Então Deus testa um mais, um tem menos, dá problema mais, às vezes vem mais problema, assim, problema vem mais situação difícil. Então Deus testa de uma forma Ele quer, a vontade é dele. Então nós não sabemos, nós nem podemos falar, ai, fulano, eu sofri muito, deixa. Não podemos falar de ninguém, nem apontar nada de ninguém. Confia no Senhor, aleluia, só isso, olha para Deus. Tem que olhar para o céu, é isso que você tem que olhar. E perseverar na fé, a obediência tem que perseverar na fé. Sem fé é difícil agradar a Deus. Ele fala aqui, então faz parte da obediência, isso é uma regra. Permanecer dentro da luta, do sofrimento firme, amém? Então é importante. E Deus ele faz um alerta, ele recomenda para nós, ele fala assim, um posicionamento. Nós temos que ter um posicionamento, porque o posicionamento ele move os céus também. Há um movimento espiritual, porque nós estamos falando do material, nós estamos falando do espiritual, porque tudo na nossa vida é espiritual. A gente pensa que é material. Todas as guerras que vêm nas nossas vidas é espirituais, né? Então a gente, para lutar, nós temos que usar com armas espirituais. E eu vou falar sobre essas armas daqui a pouco. Então é importante o posicionamento para que a fé seja ativa, né? Perseverante na fé. O problema vai ter, a guerra ela vai se intensificar, vai vir mais forte, vai vir ataque maior, vai vir. Porque Deus quer levar você para níveis maiores e processos maiores também. Mas você vai ter que ser perseverante. Porque a porta, meu irmão, minha irmã, ela é estreita mesmo. É apertadinha mesmo. Vai machucando, vai te ferindo. Lembra de Jesus, né? Ele foi bateiro, né? Nossa, ele não vai falar o que fizeram com Jesus, né? É só você ler o que eles fizeram com Jesus. Então, é isso mesmo. Nós também passamos por essas dores também, né? Mas ele levou todas as nossas dores, não pode esquecer disso. Como nós passa. Faz parte do processo também. E ele fala sobre obediência e mandamento. Por quê? A obediência aos mandamentos faz você progredir. Você é uma pessoa abençoada. Olha o que ele falou para Josué. Vamos lá. Depois da morte de Moisés, Josué ficou abalado. Ele parou, né? Imagina que responsabilidade de Josué. Ele foi até instruído, né? Desde ali, para ele poder. Moisés já ensinava ele tudinho como ele tinha que fazer. E ele foi instruído, mas quando chegou o dia, mas que medo, né? Da responsabilidade. Ele se sentiu incapaz e ainda sofrendo com a morte de Moisés, né? Ele tinha que liderar um povo. Você imagina que é responsável desse homem? E Deus fala assim: Josué, parece que seja forte e corajoso, eu estou contigo, né? Diz o Senhor, glória a Deus. Então o Senhor deu uma palavra de ânimo para Josué. Ele falou, é como se fosse: Josué, deixa isso para lá, já passou. Vai para frente. Você tem que atravessar o meu povo. Vai, eu estou contigo. Vai, pode ir que eu vou. Eu estou contigo, pode ir. Então, isso Deus falou, onde pisar para onde seu pé será vosso. Tudo isso vai, eu estou com você lá nesse negócio. Você pode ir. Se você me obedecer aqui, se guardar meu mandamento aqui, não quebrar nenhuma regra, não fazer nada de errado por aí, não andar saindo do caminho do Senhor, vai que eu quer montar um negócio, vai que eu estou contigo nesse negócio aí. Eu estou contigo. Pode montar que eu vou estar lá. Então, isso Deus está falando, está confirmando para nós. Ele vai estar lá. Vai dar certo, porque Deus vai estar lá contigo. Quem vai impedir o plano de Deus? Ninguém pode, irmãos. Ninguém pode, irmã. Deus está conosco. Essa é a palavra que Ele liberou sobre nossas vidas. Tem que crer.
Aleluia, glória a Deus, as promessas vão se cumprir. Queira, não querendo, achando bom, não achando ruim, falando, Deus vai colocar lá onde Ele quer. É Deus, Ele quer, não é a minha vontade, é a vontade dEle. É Ele que quer, é Ele que manda. Ninguém pode impedir para Deus na nossa vida. Nós vamos passar por dor, por sofrimento, não importa. Vai chegar onde Deus quer que nós chegamos. Amém? Aleluia. Então temos que obedecer. Amém? Então é importante. E Deus não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Quando Ele falar que vai fazer, Ele vai fazer. Vai passar um processo, nós podemos cair, mas vai fazer, porque a palavra dele não volta sem ser cumprida. Se Ele falou, Ele vai fazer. Pode crer que toma posse dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E temos que obedecer. Esse é o princípio fundamental, né? Da vida de um cristão, uma pessoa que crê, que é fiel à palavra de Deus também, que crê na palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz, então ela tem poder, a palavra de Deus, para curar, libertar, salvar, para expulsar até os endemoniados, o inimigo. Então ela tem poder, mas para ter poder tem que confiar na palavra e tem que lutar com as armas espirituais também, amém? Nós temos que se posicionar, porque a batalha, ela se intensifica e ela vem mais forte. E também uma coisa, servir a Deus. A obediência faz parte também de servir a Deus. Servir a Deus de todo o nosso coração, não a homens. Ele fala, sirva ao Senhor, para agradar a Deus, não para agradar o homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, não dos homens, amém? Então você vai servir a Deus, faça todo o seu coração, dê o seu melhor. Mesmo, mas eu não vou lá porque... Vamos dar um exemplo. O pastor me chamou lá, não vou lá porque não chama outra pessoa, não vou lá, né? Não pode. Porque você tem que colocar no seu coração, todos nós temos que colocar, eu estou servindo ao meu Deus. Eu não vê o homem, vê a Deus. O que você for fazer, uma pessoa pedir na sua porta, alguma coisa você fala, não vou dar não. Lembre-se que você tem que servir a Deus. Você tem que dar, você está dando para Deus. Amém? Tudo que você faz para uma pessoa, você está fazendo para Deus. Não esquece disso, tá? Eu não vou dar para aquela pessoa lá, não. Precisa aquela pessoa lá, não faça isso. Faça aqui é para Deus, tá? Faça para Deus. Então, nós temos que servir a Deus, né? Com coração, com amor. Então, isso faz parte do mandamento de Deus. Fazer as coisas para o Senhor com amor de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Então, nós sabemos que tem que fazer as coisas para Deus com amor, amém? Não por gratidão, por obrigação, tá? Deus não gosta, não se agrada disso, tá? Ele sabe, ele conhece o coração da gente, ele sonda, amém? Então ele tem que ter coragem para prosseguir também. A obediência faz parte de uma coragem que ele colocou para Josué. Ele teve que ter coragem, então ele teve que obedecer a ordem do Senhor e ser corajoso para enfrentar as lutas que vieram. Não foi fácil, não, Josué chegar onde ele chegou, não, e ter alcançado as bênçãos que nós Deus na vida dele. Ele pelejou, viu, também. Foi um processo difícil, não foi fácil. Ele lutou, viu? Foi ser de luta também, viu? Glória, aleluia. Então é muito importante. E também é submissão a Deus. A lei divina. Você submeter a tudo que Deus está falando, porque se nós não obedecer a Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes Ele deixa nós permitir muita coisa na nossa vida, situações para que ensinar nós, quebrantar nosso coração ali, quebrar nós por completo mesmo, para que Ele possa trabalhar. Isso é o agir dele. Nós não entendemos porque Ele faz certas coisas, mas é necessário. Ele tem algo que Ele quer mudar em nós, né? Ele quer nos ensinar através de uma dor, de um problema, o que está errado em nós ainda, porque o Espírito Santo nos corrige, né? Ele está aqui para nos corrigir e às vezes ele confronta o Espírito a nossas vontades, amém? Então ele trabalha, ele faz como é que fala? Como é que faz? Ele esquadrilha nós todos, né? Esquadrilha, né? Para que nós possamos dar da vontade de Deus, amém? Então nós não podemos quebrar esse princípio da obediência, tá? Que é fundamental. Obedecer a Deus e guardar o mandamento de Deus, né? Sempre fazer as coisas, sempre o princípio da Bíblia, olhando por que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina diante de qualquer situação que nós estamos passando. Às vezes você fala assim, mas por que eu passo essa situação? Você tem que ler a Bíblia, você vai entender o que está acontecendo, porque eu mesmo estou passando uma situação difícil da minha vida, eu vejo muitas pessoas falar, mas eu estou entendendo o que Deus está falando para mim. A pessoa pensa que eu não estou entendendo, eu estou entendendo o que Deus está mostrando para mim, né? Ele está mostrando coisas para mim que eu tenho que melhorar no meu na minha família, coisa que eu mesma vou ter que seguir, eu mesma tenho que tomar atitudes para resolver minhas situações, eu mesma, né? Então tem que ter um posicionamento meu espiritual, amém? Então eu também vou começar a usar as armas que já estou usando, mas agora eu vou me buscar mais ainda, que ele está me tocando através dos irmãos aí, né?
que vem me direcionando através da palavra de Deus, né? Principalmente dentro da igreja que eu frequento e também nas redes sociais, que alguns pastores que eu tenho já conhecimento, conheço eles aqui das redes sociais, né? Então é muito importante isso, direcionamento, que é importante. Esses são direcionamentos que Deus está soprando no meu ouvido para falar. E esse direcionamento eu estou passando para vocês também, que é muito importante, tá? Para você alcançar aquilo que você quer de Deus na sua vida. E as promessas de Deus cumprem na sua vida. Então tudo que você for fazer, você vai ter êxito, você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Porque o Senhor, onde você for, Deus vai estar convosco. E a presença de Deus vai estar com você, né? Em tudo que você fazer. Então você vai se dar bem em qualquer lugar que você esteja. Qualquer lugar que coloque você, você vai se dar muito bem. Porque você carrega a presença. E quem carrega a presença de Deus, tudo que faz se dá bem, né? E consegue executar com assim, excelência, porque o Senhor está ali, né? A presença de Deus, tá bem? Então é muito importante isso. Por isso que José progrediu em tudo, porque ele não era porque ele carregava a presença de Deus. Então Deus, onde eles colocavam, jogava na cadeia, José progredia, se jogava na casa de Faraó. Então todo lugar José era uma pessoa abençoada por Deus, porque ele carregava a presença. E quando a presença, ele confiava na palavra de Deus. Ele não desistia, estava sofrendo, mas ele sabia que Deus ia estar ali com ele. Ele sabia, então quando a mulher, por exemplo, do Faraó começou a assediar ele, e ele não quis, né? Imagina, ele ia respeitar o senhor dele ao princípio, o homem que era o patrão dele, né? O Potifar, e também o Senhor, né? O nosso Deus, né? Quebrar a lei, né? Não é por causa do quê? De uma tentação, de uma noite, né? De prazer, ou de uma... Não, ele não fez isso. Ele preferiu ir para a prisão, passar tudo lá na prisão, porque fazer isso é um princípio, né? Colocar Deus em todas as coisas. Então, antes de você fazer alguma coisa, pensar antes de fazer para não quebrar o princípio. Então, isso que é importante. É maior você sofrer sem nada, ter passado o que tiver que passar, do que você desobedecer a Deus, quebrar o princípio, né? Que e pecar contra Deus, você vai colher consequências seríssimas da desobediência, amém? Então é muito importante. Aí como é que você vai falar assim, mas tudo que eu faço não dá certo, não sei o que, a minha vida tem problema, toda hora eu tô assim, esse problema... É porque a gente quebra o princípio. Tomar cuidado, né? Nós não podemos quebrar o princípio. E o princípio é tudo, é a obediência, amém? Então é muito importante. Então faça com amor, seja submisso à palavra de Deus. Se Deus falou uma coisa no seu coração, faça aquilo que Deus falou no seu coração, amém? Nós temos que pôr a nossa fé em prática, tá bom? Isso exige, e a nossa fé, o Senhor quer que exige mudança também. Não é só uma fé parada, congestionada, uma oração também mecânica, tudo de hora, pai, não, uma oração que tem que ter um movimento de uma ação, um movimento espiritual. Deus quer isso de nós, né? Não uma repetição vazia, não uma palavra em vão jogada fora, não, que é uma oração fervorosa, e que também que a gente valorize também a presença dele. Eu tenho que valorizar. Então, quando tá na igreja, tá louvando, adorando, valorize, tá ali. Valorize a presença de Deus. É muito importante valorizar a presença de Deus, ele tá ali. Aí a gente vai lá, ora, vê se tá escutando a palavra por aqui, sai por aqui, não tá nem aí, tá pensando por lá fora, não tá valorizando a presença, ele tá falando, ele tá te mostrando e nós não estamos querendo entender, amém? Então é muito importante isso. Por isso que eu gosto quando eu vou na igreja, eu tô lá adorando, eu até esqueço, parece que tem hora que eu nem tô na igreja, eu tô lá adorando a Deus, eu me solto lá, que nem, nossa, às vezes eu até fico assim, meu Deus, eu tô cantando no alto, a pessoa vai falar que Jesus amado, santo, olha meu Pai do céu, que é um amor assim, algo maravilhoso, louvar a Deus, né? Uma coisa, só quem louva sabe como é que isso é maravilhoso, né? É uma coisa que nós, é maravilhoso, não dá pra explicar, é uma glória assim, é uma coisa esplêndida pra falar, é algo que você sente assim, que é a presença, né? Então Abraão ele obedeceu, né? Então ele alcançou as bênçãos do Senhor, amém? Então a gente vê que Moisés também, Noé também, né? Até a prostituta, a Rabi, né? A Rabi lá, né? Ela que guardou os vigias lá que foram soldar a terra lá de Jericó lá, ela também foi muito abençoada, até a descendência dela também foi abençoada, né? Então como a gente tem que, e Deus, né, colocou ela, por quê? Porque ela obedeceu, né? Ela fez aquilo, né? Estavam naquele espírito de medo também, o pessoal estava com medo que eles iam invadir, né? Só que eles estavam muito confiantes, tem gente que tem muita confiança, né? Eles estavam muito confiantes na muralha, né? Então, pra achar que não ia conseguir, ó. Por que Deus não pode derrubar, né?
qualquer barreira, qualquer empecilho, qualquer coisa que tá te atrapalhando. Deus derruba tudo. Ele pode tudo, né? Não tem nada que pode impedir Deus. Ninguém pode. Amém? Glória a Deus. Confia no Senhor. Você tá passando por aí, confia. Ninguém pode com Deus. Ninguém pode. Então, nada porque aquela pessoa, ela me faz... Não. Se Deus quiser pegar aquela pessoa que tá falando muito lá, põe aqui embaixo, aqui, ó. Ele pega, ele abate, né? Então, não pode brincar com as coisas de Deus. E as bênçãos, elas virão. Então, as bênçãos estão onde você colocar seu pezinho lá, Deus vai te abençoar, tá? Ele vai estar com você e tudo que você for fazer. Então você crê nessa palavra, então você vai no coração. E é muito importante para o nosso crescimento espiritual a fé em ação, né? A fé é o dom de Deus, mas ele dá, mas a nossa fé não pode ser parada, tem que ter uma ação. Você tem que estar buscando a presença de Deus, tá? E pedir perdão para Deus, a gente tem que pedir, porque às vezes a gente não consegue ver também Deus, porque a gente também erra muito e nem quer pedir perdão. Ah, já passou, não, mas tem que pedir. Pai, eu errei com aquela pessoa lá, eu falei dela, sabe? E eu peço pedir perdão para você, né? Porque a gente é fraco, né? Teve um pastor falando esses dias que nós somos fracos. Nós somos. Não adianta falar, não existe isso. Todos nós somos. Todo mundo tem esse negócio de. Todo é. Então não tem esse negócio de falar, porque a fulana não é. Não é, não. Então você tem que pedir perdão todo dia para Deus, amém? Então isso é muito importante, que isso, aí você cresce também a Deus, a gente vai conseguindo ter um amadurecimento espiritual. E eu mesmo, por exemplo, falo por mim mesmo, eu não conhecia, né? Eu li a Bíblia assim, né? E eu comecei agora que o Senhor tá eu tô sentindo mais porque eu tô buscando mais. Então eu tô começando a ter mais entendimento que o próprio Deus está nos dando, amém? Então a gente vai ter um amadurecimento espiritual, que a gente vai começando a entender a situação da nossa vida, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali. Você vai conseguindo pegar as coisas, né? E é bom, sabe, eu sou assim, eu sei que a pessoa vai achar que eu sou chata, mas eu sou meio crítica, né? Eu sou muito assim, muito eu mesmo, né? Assim, meu interior, eu gosto de ouvir Deus falar comigo e eu fico repetindo aquela palavra assim, meditando. Aí a pessoa vai falar alguma coisa, eu fico só ali escutando o que Deus está falando comigo. Eu gosto de prestar muita atenção no que Deus está falando, porque tem muitas situações que as pessoas não me conhecem, mas eu já passei situações na minha vida de mais do que essa que eu tô passando ainda, e eu fiquei só ouvindo a Deus. E foi conseguir vencer a situação, porque se eu ficasse ouvindo todo mundo, eu não sei não, viu? Mas quando eu vi só Deus, fui só ouvindo só Deus. Fiquei em silêncio, fiquei naquele meu momento ali de dor, e eu fiquei fazendo as minhas coisas, continuei a minha vida normal, e eu consegui vencer, graças a Deus. Então é um momento, às vezes, também que você tem que silenciar e ficar quietinho no seu cantinho e ouvir Deus falar, só Deus falar, só ouvir Deus, e fazer as suas coisas, tá buscando o Senhor, e é muito importante também, tá? E a obediência também, voltar à obediência, que a mãe só foi curada da lepra, né? Porque ele obedeceu a Deus, tá? Ele obedeceu Eliseu, então Eliseu, ele todos que falam de Deus, é o próprio Deus, ele obedeceu, então ele foi curado da lepra. Então você tem que entender uma coisa, tem que obedecer. Se nós não obedecer, nós não alcançaremos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas e nem as promessas se cumprirão. Então, e onde você for também, Deus vai te abençoar em tudo que você for fazer. No seu sonho, tudo que você quiser, ele vai realizar, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas tem que ter obediência e guardar o mandamento. E a bênção, ela traz proteção, segurança, paz no seu coração, tá? E o Senhor também traz o que? É amadurecimento espiritual, né? Mas e Deus vai te exaltar, e Ele também vai te levar você para um nível mais alto, mas você vai passar por muita provação. Pode se preparar para isso, tá? Não vai ser tão fácil. E falando para fechar aqui, por causa que eu já vou falar o Salmo 121, as armas espirituais, a armadura de Deus é a palavra de Deus, tá? Então, primeiro é a palavra de Deus, você tem que refletir. Oração, tá? Orar, Deus, faça um horário de oração, que é muito importante orar. Orar é sem cessar, ele fala na palavra de Deus, amém? E jejuar também, uma coisa que a gente demora pra jejuar, que eu falo, Senhor, me ajuda a jejuar, porque eu vou falar a verdade, eu sou uma pessoa difícil pra jejuar. Eu jejuo, mas olha, tô pedindo pro Espírito Santo me dar uma direção, né? Tô ouvindo muita pregação sobre jejum, né? Porque jejum é uma coisa assim muito séria, né? Mas eu vejo muitas explicações de jejum, mas a gente precisa pedir para o Espírito Santo dar uma profundidade maior para o nosso coração, o jejum que Deus quer de nós, requer, porque Deus quer cada um jejum, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, mas é muito importante fazer um jejum, tá? E mais uma coisa também que Deus faz sobre o posicionamento, além de ler a palavra, meditar. Ele mandou Josué meditar essa lei, tá? Medite a palavra de Deus, porque aqui você vai ter resposta para você alcançar as bênçãos do Senhor e as promessas. E obediência, né? Obedecer. Você tem que ouvir, meditar, orar, jejuar e obedecer. Vamos supor que ele vai falar assim para você, ó,
não vou falar o nome de uma pessoa. Irmã, você vai fazer isso aqui, ó. Então você vai fazer isso. Esses dias eu tive um relacionamento, eu tava dormindo, né? E vou falar por cima, não preciso falar tudo, né? Mas só eu tive um relacionamento que falou, né, pra mim que eu tinha que fazer. E olha que eu tava dormindo, ouvindo a pregação da pastora, uma pastora muito conhecida na internet, esqueci o nome dela. E o Senhor falou, eu dormindo com a pregação, dormi que eu tava cansada. Na pregação eu vi ela falando pra mim, pra mim fazer isso 3 vezes ao dia, hein? Me deu direcionamento pra mim fazer 3 vezes ao dia. Aí quando eu quebro, né? Aí eu tem dia que eu quebro, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor falou pra fazer 3 vezes ao dia. Então quanto é de dia? Quanto que é 3 vezes ao dia? De manhã, de tarde e de noite. Eu faço das 2 de noite e deixo que de tarde eu esqueço. Foi meu Pai do céu, Jesus amado. 3 vezes ao dia. Então hoje você viu como é que é desobediência? É isso que é. Deus falou e eu tava dormindo e eu escutei, minha audição assim, ela é muito assim, sabe? Eu escutei e falei, meu Deus, aí acordei com aquela palavra no ouvido. E eu quebrei já, né? Falei, meu Pai, eu quebro, eu esqueço, mas meu Pai, Zé, que esse dia, por isso que eu falo, coloca as outras coisas primeiramente. Então você tem que colocar Deus primeiramente. Então é muito importante, tá? Você coloca, guarda isso que eu tô falando pra vocês, isso é muito importante. Isso aí já se você ouviu o que eu falei aqui no vídeo, prestou atenção, se você fazer, você vai ver como a sua vida vai prosperar e Deus vai te abençoar a sua vida. Né? Não esquece que a obediência traz paz e segurança, dá proteção nos dias da aflição. E força, fortalece sua fé também. Porque no dia das aflições, no dia da prova, as situações que vêm, quem nos fortalece é Deus, mesmo você vai arrastando, mas você tem força, porque Deus te dá força, porque é Ele que te sustenta, é Ele que sustenta nós aqui nessa terra. Nós não andamos sozinhos, não é comida, não é vitamina, não. É o próprio Deus que sustenta nós, amém? Então você confiar na palavra de Deus. Então é muito importante. E obediência é isso, é armas espirituais, orar, meditar sobre a palavra de Deus, amém? Se posicionar, qual é posicionar? Agir, né? Por exemplo, você pede uma coisa para Deus, vamos lá. E a gente fala, eu pedi, eu fico esperando. Não não quero você esperando, quero que você vai buscar, vai lutar, né? Vai lutar, né? Vai lutar, não é esperar não, é lutar, né? A fé, ela exige uma mudança, ela tem uma ação do agir, né? Nós temos que agir, né? Então, eu comecei, por exemplo, passando um problema, então eu comecei a me posicionar, né? E como eu comecei a ouvir o direcionamento da palavra, o Senhor está me direcionando para onde Ele quer que eu faça, para dentro da vontade dEle, para que as coisas aconteçam, Ele rompe as barreiras, né? Então tem que prestar atenção a uma ordem, né, divina, a tudo no céu, nas coisas de Deus, no espiritual é uma ordem divina para a gente conseguir as bênçãos, né? Senão as nossas bênçãos ficam retidas no mundo espiritual, né? Então nós temos que, para ser liberadas, nós temos que obedecer à voz do Senhor, viu? Guarda essas palavras, isso aqui é sério, viu? Isso eu estou estudando, eu medito muito e eu estou sempre vendo pregação. E geralmente eles estão para lá, Deus vai direcionando através do que Ele quer. O próprio Deus o Espírito Santo vai nos conduzindo para nós. Olha, eu vou ver uma pregação às vezes tem pregação que elas são extensas, assim, demora, mas ali tem uma palavra-chave que Deus quer falar para você. Você tem que prestar atenção. Presta atenção na palavra, porque Deus Ele está revelando palavras para nós, né? Ele está nos revelando, mas não esquece que você tem que estar buscando a presença de Deus, tá? Você tem que se posicionar na sua vida. Tem algo errado na sua vida, você tem que se posicionar. Porque Deus está mostrando que você tem que melhorar em algumas coisas. Nós temos que melhorar em alguma coisa para que as coisas aconteçam conforme a vontade dEle, né? Porque Deus tem propósito grande para nossas vidas, né? Coisas que já era para nós ter recebido. Está parado no espiritual por causa do que? Nós não estamos obedecendo. Não estamos ouvindo a voz de Deus, né? Porque nós temos que entrar num posicionamento ali para que as coisas aconteçam, né? Deus, ele permite as coisas para a gente poder se consertar, né? E voltar para o caminho que Ele colocou. Porque aonde Ele quer que nós chegar? Porque Deus tem um lugar para nós chegar, né? Então, e aí muitas barreiras virão mesmo, porque vai sim levantar muita coisa contra você, para você não alcançar o seu objetivo que Deus colocou na sua vida. Porque se Ele falou que onde colocar para o seu pé será vosso, isso já é garantido no espiritual. Pode tomar posse, já está garantido o que você quer. Se você já tem esse objetivo de querer chegar onde você quer, já colocou, o sonho já estou, você está lutando, tá percebendo? Você já conseguiu já. Então você só tem que se manter na presença, na obediência para que as coisas aconteçam. Amém? Então confia, creia,
né? Tome posse dessa palavra, porque Deus já falou para nós tudo que nós já precisamos ouvir para nós, né, manter firme e partir pro ataque, tá? Buscar mesmo, né? Mas busca a presença, tá? Não esquece que tudo tem que ter presença. É a presença que vai fazer você prosperar no lugar que Deus colocar você. É a presença onde você for fazer o que você for fazer vai dar certo, porque Deus vai estar com você, amém? É a presença. José conseguiu vencer tudo e foi governador do Egito porque ele carregou a presença de Deus e ele foi fiel à palavra de Deus, guardou a palavra de Deus. Então guardar a palavra é guardar o mandamento de Deus, é a obediência ao Senhor. Tome posse, creio, amém? Que Deus abençoe. Receba a palavra do Senhor no coração. Vamos clamar o Salmo 121. E aqui é o Salmo 91. Eu já estou lá no finalzinho, né? É o versículo 8. O Senhor fala assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Olha só, ele já está prometendo que aonde você for, que ele te enviar, porque ele viu Abrão, ele nos enviar, ele vai nos guardar, né? A sua saída, a sua chegada, né? Desde agora para sempre. Então, eu já coloco até quando eu vou orar esse Salmo 121, eu falo: Deus vai guardar a minha entrada, a minha saída e a minha família também desde agora para sempre. Por quê? Porque geralmente quando você vai, ou você vai para casa de uma família, ou você vai ou vai com a família, né? Que é sua família. Então que Deus vai guardar nós para sempre, amém? Glória a Deus. Então ele vai te guardar, né? O próprio Deus vai te guardar. Não vai deixar que nada mais, olha, para ele te guardar, o guarda de Israel você tem que obedecer. E se você não obedecer o guarda de Israel, não tem como, né? Aí você vai levar uma advertência do guarda, você vai ser preso, né? Por desobediência, porque ele é o guarda de Israel. Então se você faltar e falhar alguma coisa que não agrada a Deus, você vai ser preso, né? É o que a gente pode dizer. E você está desobedecendo quem? O guarda de Israel, amém? Tem regras e tem leis, que são lei divina. Se nós quebrar os princípios, nós somos aqui nessa vida também. Se nós quebrar os princípios fazer matar, roubar, nós vamos ser presos, nós vamos ser condenados, nós vamos ser julgados, não vamos? Essa lei também, apesar que nem todos, mas existe uma regra também, né? E a lei divina também, do espiritual também, tem regras pra gente conseguir alcançar as coisas, né, Deus, amém? Guarde essa palavra, creia. Então vamos lá, Deus é fiel e aguarda os homens, amém? Eleva meus olhos para os montes, onde virá meu socorro. O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés tropecem, os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila o guarda de Israel, né? Quer dizer, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Glória a Deus. De dia o sol não te molestará, não te ferirá, que não pode ser essa palavra, e nem de noite, amém? A lua à noite, glória a Deus. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua vida, guardará a tua casa, guardará a sua família, se você crê, aleluia, louvado seja o Senhor, né? E o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, ou a tua chegada, aonde você for, glória a Deus, né? Desde agora, e ele guardará onde você colocar teus pés, para os seus pés será vosso, então ele vai te guardar onde você for, vai estar lá com você, te ajudando, te protegendo, te guiando, te orientando, o Espírito Santo, né? Fazendo a vontade do Senhor, mas tem que fazer a vontade de servir ao Espírito do coração, amém? Fazer a vontade obedecendo a palavra de Deus, amém? Guardando e se posicionando, né? Agindo também, né? Para que o mundo espiritual haja um movimento, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor e as promessas da nossa vida, amém? Então receba essa palavra, creia na palavra do Senhor, não é em mim não, é na palavra de Deus. E hoje é o Salmo 121, e eu já falei para vocês, toda segunda-feira é o Salmo 91, quarta é o Salmo 23 e hoje é o Salmo de creia na palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela nos traz felicidade, alegria, né? Prosperidade, força, coragem, ânimo, né? Ela nos cura de todas as doenças também. Se nós cremos qualquer doença que nós estejamos, nós somos curados, porque Deus tem poder para tudo, né? Basta só uma palavra dele, tudo pode mudar a nossa vida. A gente pode acordar com um problema hoje, amanhã tudo pode ter mudado. Pode até mudar de repente, assim. Ninguém sabe, porque Deus pode tudo, né? O nosso Deus é tão poderoso, é que nós pensamos tão pequeno, a nossa fé é tão pequenininha, mas o poder de Deus é tão grande. Nós não temos nem assim a dimensão do que é, né? Porque esse Deus nosso ele é muito poderoso, ele é maravilhoso, ele é o único, é digno da honra, agora, da adoração, só ele, né? Então a gente tá tão preso em coisinhas tão pequenininha que a gente acha que não vai resolver. Eu não posso resolver meus problemas, nem você às vezes o seu, mas Deus pode todas as coisas, né? Ele pode tudo, né? Para quem abriu o mar, para quem ele fez abriu duas paredes no meio do mar, fez um caminho no meio do mar, né? Ele curou leproso,
fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, né? Ele fez a filha de Israel ressuscitar, ele fez o servo centurião ser curado, né? Só basta uma palavra que nem precisava, ele falou assim para Jesus, né? Não preciso nem na minha casa, como ele falou, vem aqui em casa, não, só basta uma palavra, né? E ele seria curado, porque eu só tenho autoridade sobre o meu servo. Jesus viu que tamanho desse homem, né? Aquela mulher também desesperada que estava ali, ela já tinha já buscado todos os recursos da vida dela, né? E aí ela já não tinha mais outra solução, já não tinha mais, mas ela soube que Jesus estava ali. E Jesus foi até ela? Não, ela foi até Jesus, né? Ela foi até Jesus, ela queria ser curada. Então ela falou assim, se eu só tocar na veste, na hora da barra dele, eu serei curada. Olha, foi essa mulher, ela só creu, só na palavra que ela falou, ela foi curada, glória a Deus, né? Então é muito importante ter fé, né? Então a fé é confiar no Senhor e obedecer, tá? A fé tem a ver com obediência, tá? Tem que ter obediência, porque a fé já é um dom que Deus deu, mas a fé, Deus deu, só que a fé tem a ver com o agir, amém? Então você tem que ter fé, agir, perseverar, né? E obedecer a Deus, principalmente obediência, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, né? E nós também o Senhor nos abençoará, amém? Aleluia, que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus, um bom fim de semana para todos vocês, tá? E confie na palavra de Deus, porque Ele é o guarda de Israel, não dorme, não cochila, amém? Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel. Não dorme, presta atenção, confia, hein? Ó, vigilância, hein? Em oração, no jejum, né? E leia, ó, a palavra do Senhor, né? É muito importante ler a palavra, de meditar sobre as leis do Senhor dia e noite, que ele falou para Josué, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.